Abra a sua lição, por favor, na lição de terça-feira, e nós temos aqui o tema de hoje, a Bíblia e o culto ao sol. A gente vê vários momentos ali, Apocalipse, Daniel, falando a respeito de Babilônia. E Babilônia, ele tem esse significado de apostasia. E o ápice da apostasia é quando você substitui a adoração de Deus por algum outro Deus. E quando a gente percebe os últimos dias, os últimos anos, os últimos instantes da humanidade sobre essa terra, a gente percebe claramente de que vai existir uma multidão. Nós vamos ter uma série de poderes religiosos, como se fossem Babilônia, como se fossem aqueles que estariam adorando um outro Deus. E dentro dessa explicação, e dentro dessa questão que nós estamos falando, nós temos adoração ao Senhor em qual dia? Quando nós olhamos para a Bíblia, gente, do Gênesis ao Apocalipse, Deus pediu para que o adorássemos todos os dias da semana, claro, mas que nós reservássemos o dia de sábado como sendo o dia principal de adoração a Ele. Se Deus não tivesse criado dia nenhum, nós poderíamos criar um dia para nós, onde eu estaria mais confortável em adorá-lo. Podia ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Se por acaso ele dissesse assim, olha, esse dia de guarda é importante até que Jesus venha, até a morte, ou seja, depois da morte de Cristo, o sábado seria uma questão de opção, mas em nenhum momento isso aconteceu. O que na verdade aconteceu é um fato histórico. Depois que Jesus morreu, os discípulos, a mãe de Jesus, os primeiros conversos, todos eles continuaram guardando o dia de sábado como dia de guarda. Só que chegou um momento em que começou a ficar interessante para o cristianismo dar valor para o domingo. Por quê? Porque o domingo era o dia de adoração dos pagãos. E aí, para poder chegar, para poder se aproximar, vamos fazer o seguinte. E no início, gente, foi assim. Não é que o sábado deixou de ser importante. No primeiro momento, era o domingo e o sábado. O tempo foi passando, até que então a Igreja Católica, ela agora disse o seguinte, não é mais o sábado, é o domingo. O que eu estou falando? Eu não estou falando contra meus amigos católicos, não estou falando contra ninguém. Eu simplesmente estou trazendo um fato histórico. Só para você ter noção, aqui no meu livro tem uma citação de um cardeal chamado Beltimore, onde no livro dele, A Fé dos Nossos Pais, ele escreveu o seguinte: pois ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma simples linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia este que nós jamais santificamos. O que aconteceu? O papado falou assim, eu como papa, como igreja, nós temos um poder maior até do que a própria Bíblia. E eles falaram, nós estamos mudando. Então eu diria assim, eu acho que os católicos, eles são inclusive mais coerentes em seguir o domingo do que os evangélicos e protestantes. Porque os evangélicos e protestantes, eles não acreditam no poder papal, mas eles acreditam no poder da Escritura. E quando a gente olha para Martinho Lutero dando início a uma reforma, tempos depois ele morreu, mas a reforma ela continuou. E os mandamentos de Deus, a guarda do sábado, foi uma dessas reformas posteriores. Então, qual a razão do mundo evangélico cristão não seguir o dia de sábado? Se for baseado na Bíblia, isso não existe. Se for baseado no Papa, então eles são católicos. Então, eu diria assim, nos últimos dias, a questão do sábado e domingo, ele vai ser muito importante, porque você não vai ser salvo por guardar o domingo ou o sábado, mas você, na verdade, vai demonstrar o tipo de adoração e quem você adora no sábado ou no domingo, e isso vai fazer a diferença. Então, que Deus possa colocar no teu coração de que sábado não é algo inventado de uma igreja, mas é a própria vontade de Deus. E o sábado vai ser um diferencial, vai ser um selo onde o povo de Deus, nos últimos dias, serão destacados por causa da sua fidelidade ao dia do Senhor.